A ponte Cubatão, que liga Cajuru a Santa Rosa de Viterbo, oferece risco. Na semana passada, o Jornal da Clube mostrou um acidente de ônibus com trabalhadores rurais em que 2 pessoas morreram. Nós fomos ao local novamente com um engenheiro civil que apontou os problemas e o que precisa ser feito. A ponte Cubatão fica na rodovia Professor Benedito Montenegro, entre Cajuru e Santa Rosa de Viterbo. É bem antiga, estima-se mais de 30 anos. De cara, dá para ver que a estrutura está precária, praticamente sem proteção na lateral. O que resta não consegue segurar nenhum veículo. Não tem nada de segurança. Perigosíssima. Nós temos propriedade aqui do lado, aqui, ó. Isso aqui já morreram acho que 4 ou 5 pessoas nessa ponte aqui. É um absurdo isso aqui. 2 mortes foram registradas na noite do dia 8 de dezembro. As vítimas estavam no micro-ônibus de trabalhadores rurais. O motorista perdeu o controle da direção e caiu no córrego. Ainda tem restos do coletivo nas pedras e muita preocupação de quem passa sempre pela via. É uma ponte que, infelizmente, ela está sem condições de ser usada. Porque eu passo aqui toda semana e vejo muita coisa errada, principalmente em dia de chuva, no período da noite. Muito tempo está assim. É um descaso político muito grande, né, que nós sofremos por aqui. Porque disso já tem uma emenda já aprovada para um deputado para arrumar, né, fazer a ampliação da ponte, mas até agora nós não temos resposta e está tudo parado. Contando os passos, a ponte tem 3,60 metros de largura, insuficiente para a demanda. Segundo o engenheiro civil, deveria ter pelo menos o dobro. Por isso que para um veículo passar, o outro precisa esperar. Nesse caso aqui, um veículo precisou parar para o outro passar. Exatamente. Pela demanda de uso dessa via, já é necessário fazer uma ampliação dessa ponte para que nenhum veículo tenha que parar e esperar o outro. Ela teria que ter pelo menos o dobro dessa faixa, né, pelo menos 7,20 metros, para que os veículos consigam passar por esse ponto aqui sem ter que esperar um veículo por vez. É onde pode acontecer acidente também. Com certeza. Aliado a isso, nós vimos aqui que existe um problema grave de drenagem, né? Então, os barrancos que estão ali do lado, né, os taludes, não estão com nenhuma contenção. Então, num caso de chuva, existe um escorregamento de terra para cima da rodovia, o que torna ela mais perigosa ainda. O engenheiro civil também analisou outros aspectos. Ele diz que tem 2 graves problemas. Um deles é a curva horizontal muito próxima da ponte, com distância de visibilidade insuficiente para conseguir frear o veículo se precisar. Do outro lado, nós temos um problema similar, só que em vez de curva horizontal, nós temos um problema na curva vertical. O veículo ele chega no topo da curva, né, vertical, e aí ele passa somente a ter visibilidade da ponte quando ele está muito próximo dela. Mais uma vez, é uma rampa bem inclinada, deve ter aproximadamente 7 ou 8%, então é uma rampa bem inclinada. Se o veículo que está no topo dessa ponte vê alguma coisa e tentar frear, ele não vai conseguir parar antes da ponte, né, de forma segura. Então nós temos um problema de curva horizontal e temos um problema de curva vertical aqui, chegando na ponte. No local não tem sinalização nenhuma de redução de velocidade ou alerta. Há apenas as placas, uma de um lado antes de chegar na ponte que está quebrada e a outra, galhos de árvore, atrapalham a leitura. Todo mundo que passa reclama das condições. Essa ponte aí eu acho que eles deveriam enlarguecer ela mais, né? Porque faz muito tempo que acidente direto aqui. É muito perigosa, não tem iluminação, nada. A gente corre o risco todos os dias, né? A questão ali na lateral, né, que não tem a proteção, e chuva também, que ela é bem esquenta, ela é escorregadia, né, estreita. Já vi vários acidentes aqui, caminhão desce aqui, às vezes perde o freio, tomba do lado de lá, então é bem complicado. O especialista acrescenta que a ponte não tem risco de queda, mas é um ponto de acúmulo de problemas que vão gerar mais acidentes se nada for feito. Na parte de planejamento, ele sugere um radar sinalizado de cada lado para reduzir a velocidade. De quem é a responsabilidade aqui? Na verdade, a responsabilidade é de todos nós. Primeiro, nós como usuários da via, que não devemos ultrapassar os limites de velocidade, e aqui a gente está vendo que constantemente as pessoas ultrapassam o limite de velocidade. É da Prefeitura Municipal, que ela poderia sinalizar
de uma forma melhor e já ir atrás de tomar as devidas providências, e também do Estado, né? Porque afinal de contas, a obrigação do Estado é nos garantir o direito de ir e vir com segurança, e isso não está acontecendo aqui. Gislene Lopes, de Cajuru, para o Jornal da Clube. O DR informou que a estrada citada pela reportagem é uma vicinal administrada pela Prefeitura de Cajuru. Deste modo, a responsabilidade para realizar intervenções no pavimento, manutenção e conservação compete ao órgão municipal, que não se manifestou até o fechamento desta edição. Agora ao vivo, André Costa traz mais informações. André? Pois é, Púcio, como nós vimos aí na reportagem, são falhas, problemas que podem trazer risco para os motoristas que passam aí por essa ponte. Ao meu lado está o advogado especialista em trânsito, Hugo Moura. Hugo, quais são as responsabilidades do Estado e também do município em relação a essa ponte lá do Rio Cubatão? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. A responsabilidade do Estado seria na conservação da ponte, não é? O município, quando ele deixa de fiscalizar e dar a devida manutenção, ele também é responsável por eventuais acidentes que possam vir a ocorrer na ponte. Por tantos perigos, essa ponte já deveria ter recebido melhorias? Sem dúvida, há um problema que vem se arrastando já há mais de uma década. Sabe-se que em 2013 houve um convênio entre o DR e a Prefeitura de Cajuru para que se fosse feita a duplicação dessa ponte. Isso ainda não saiu do papel e por via de consequência, os acidentes estão se acumulando. Inadmissível, né? Um problema desse se arrastar por mais de uma década e ainda não ter sido solucionado. Sim, nós temos mortes, situações graves, não é? O Estado brasileiro cobra impostos elevadíssimos, né? E deveria haver uma contrapartida desses impostos, né? Na melhoria da prestação dos serviços públicos, entre eles a conservação da malha viária do nosso estado e dos municípios paulistas. No caso do acidente que acabou ocasionando a morte de 2 trabalhadores, de quem é a responsabilidade? Constatada a omissão do município na fiscalização, na sinalização e na manutenção da ponte, essa responsabilidade, que ela pode ser tanto moral, material ou estética, cabe ao município e ao Estado as devidas reparações. Com tantas falhas, problemas apresentados na reportagem pelo engenheiro, cabe até uma intervenção do Ministério Público? Sem dúvida nenhuma. O Ministério Público tem esse poder, eles podem ingressar com uma ação civil pública pleiteando uma obrigação de fazer para que haja duplicação dessa ponte, inclusive com imposição de multa diária em caso de descumprimento. Os moradores dizem que já existe, inclusive, uma emenda aprovada na Câmara dos Deputados do Estado de São Paulo para o início das obras. O que está faltando, então, Hugo, é uma boa vontade política? Sim, sem dúvida. Em 2013, houve essas primeiras tratativas. Entretanto, mais de 5 anos se passaram e nenhuma providência prática foi adotada. Nós estamos próximos de uma eleição e acredito que somente com a pressão da população com relação aos políticos é que nós poderemos ter mudanças significativas nesse sentido. Tá certo, Hugo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto, Pulse aí com as últimas informações. É com você. Ok, André.